Muito bem, mais uma pergunta. Vamos lá. Manuel de Ourém, de novo Portugal. Parece que hoje ficamos apenas no âmbito das fronteiras de Portugal. Não veio nenhuma pergunta de outro continente. Então, Manuel de Ourém pergunta o seguinte. Manuel, muito prazer pelo carinho, e a tua pergunta eu acho o máximo. Não entendo os bissexuais. Se gostarem de homens e mulheres, como podem ter prazer se estão com um homem e gostam de mulher? Se estão com mulher, mas gostam de homem. Os bissexuais, eles têm medo de se assumirem a sua tendência e por isso dizem que são bissexuais? É que gostar de dois seres tão diferentes me parece difícil. Ai, meu Deus, vamos lá. Então, primeiramente, não entendo os bissexuais. Se gostarem de homens e mulheres, como podem ter prazer se estão com um homem e gostam de mulher? Não. Se eles estão com um homem, eles gostam de homens, tanto quanto de mulheres. Tá certo? Se estão com mulheres e gostam de homens? Não. Se eles estivessem com uma mulher e gostassem de homens, eles estariam sendo parvos, certo? Estariam fingindo. Eles gostam das duas coisas. Isso é perfeitamente normal, Manuel. Aliás, às vezes isso acontece com os próprios bissexuais, porque a bissexualidade, em função da nossa educação, né, as pessoas ficam alarmadas porque gostam, sentem essa atração pelas duas pessoas, pelos dois sexos, não é? E sentem que tem alguma coisa, entre aspas, errada com eles. Sobretudo porque, normalmente, em função das nossas repressões, aquela pessoa bissexual se tortura terrivelmente porque ela sente atração pelo sexo oposto e se tortura por aquela maldição de sentir atração pelo mesmo sexo também, até que aconteça, então, o esclarecimento e pronto, e tudo mais. Os bissexuais, eles têm medo de se assumirem assumirem sua tendência e por isso ficam dizendo que são bissexuais. Manuel, aqui tu tens uma coisinha assim que é verdade, mas é um caso muito específico. Sim, acontece, Manuel. Sim, acontece. Muitas pessoas homossexuais, certo? Com o medo, enfim, anunciam-se como uma espécie assim de abrir a metade da porta do armário só, não é? É melhor dizer que eu sou bissexual do que dizer que eu sou homossexual. Isso sim acontece. Agora, essa é uma questão muito específica, o que não tem nada a ver com o bissexual. Aliás, coitados dos bissexuais, porque eles ficam realmente, com toda razão, furiosos com esse tipo de situação, que também tem que se compreender, evidentemente, não é? Mas isso depõe justamente contra a fazer com que, às vezes, se pense isso que tu estás pensando, tá certo? Então, isso, vamos dizer assim, brincando como se denigrisse a imagem dos bissexuais, porque muitas pessoas homossexuais, sobretudo homens, né? As mulheres não tanto, praticamente não, mas os homens, por ser mais difícil assumir a sua homossexualidade, como existe a bissexualidade, de fato, então às vezes eles vão ali e ficam encostados na bissexualidade, né? Se fazendo passar por bissexuais e na verdade não são homossexuais. Mas isso, Manuel, eu posso te garantir que é uma situação específica. A bissexualidade existe na mesma proporção, aliás, se tu imaginares, tu não imaginas a quantidade de pessoas bissexuais. Pronto. Então essa é a primeira questão.
Gostar das duas, talvez tu sejas heterossexual, ou mesmo se fosse, né, seria mais ou menos assim, eu sou homossexual, então, meu Deus, como é que alguém, eu sendo homossexual, posso imaginar que alguém possa gostar de homens, que eu sei como é, porque eu sou homossexual, como é que alguém pode dizer que gosta de homens e mulheres ao mesmo tempo? Seria a mesma coisa eu posso fazer essa mesma pergunta que tu, né? Porque essa não é uma pergunta que só é para os heterossexuais. Eu também poderia perfeitamente perguntar isso, mas meu Deus do céu, né? Justamente sendo eu homossexual, sabendo o que é, sabendo do quanto eu gosto, né, de pessoas e tenho atração por pessoas do mesmo sexo, sabendo isso, sentindo isso, como tu provavelmente sentes por pessoas do outro sexo, né? No teu caso, por mulheres, tá certo? Como é que alguém consegue ter atração pelos dois sexos, uma vez que eu sinto uma atração tão forte por um e, inclusive, não sinto nada e até, né, posso sentir uma natural, né, diria, repulsa, até porque se eu não sou heterossexual, não é? Eu não diria repulsa, mas eu fico imaginando uma mulher tentando me excitar. Eu fico literalmente fazendo esse exercício. Eu fico tentando imaginar uma mulher tentando me excitar e tentando ter sexo comigo. Eu imagino que essa cena seria, assim, digna de Charlie Chaplin, não é? É a mesma coisa que tu pensas. Então, claro que fica parecendo, meu Deus, como é possível que alguém consiga gostar das duas coisas? Mas para exemplificar isso de uma forma muito assim, superficial, mas é só para dar essa explicação, vamos dizer assim, tu e eu gostamos desesperadamente de Diospírios. Nós simplesmente nos lambuzamos por Diospírios, nós dois, né? Entretanto, eu também adoro manga e tu detestas manga. Como pode ser que nós adoremos tanto os dois Diospírios, entretanto tu gostas de manga e eu detesto manga? Tá certo? Exatamente a mesma coisa. Entretanto, uma outra pessoa pode adorar Diospiro e manga. Certo? Adora Diospiro e se lambuza numa manga também. Certo? Então, é o que acontece, explicando de uma forma muito rasa, muito superficial, mais ou menos é isso, tá certo? Então, tu adoras Diospírios e detestas mangas. Como tu adoras Diospírios e detestas mangas, tu não pode conceber que alguém possa adorar Diospiro e manga também. Tá certo? Não sei se me fiz claro, mas pode ter certeza que é muito comum, é muito natural. Aliás, segundo Freud, todos nós nascemos e certamente ele não estava errado, porque a nossa configuração, a nossa orientação sexual, ela só acontece tardiamente, nós só vamos saber mesmo lá naquela nossa idade da puberdade. Até antes disso, nós somos, como Freud dizia, todos nós somos bissexuais, até se definir o que nós vamos ser, certo? E uma boa parcela das pessoas mantém-se bissexuais, porque é uma das opções. Ou nós vamos para a heterossexualidade, mantemos-nos bissexuais, ou vamos para a homossexualidade, tá certo? Então pronto, é possível sim gostar de manga e Diospiro, ainda que tu detestes manga, certo? Então pronto, espero que assim tenha explicado como é possível que alguém possa gostar de duas coisas tão diferentes como um homem e uma mulher, né? Felizes os bissexuais que têm essa possibilidade de se lambuzarem com mangas e Diospírios, e tu e eu só nos lambuzamos com cada uma delas. Certo? Muito bem. Então, Manuel, espero que tenha explicado bem
a situação de brincando, claro, mas isso é exatamente como a natureza humana funciona e como funciona a nossa orientação sexual. Tá bom, Manuel? Um grande abraço, muito obrigado pelo carinho e qualquer outra dúvida a respeito de mangas, de hospiros e jacas, fica à vontade. Fica à vontade para conversar comigo, tá bom? Um grande beijo, Manuel, um grande abraço. Até mais.